Sejam bem-vindos a mais uma aula de Bioengenharia de Solos aplicada à recuperação de áreas degradadas. Na aula de hoje abordaremos de maneira bastante sumarizada a estabilidade de taludes. Mas antes de começarmos, chega o nosso momento de revisão. O que estudamos até hoje? A bioengenharia de solos ela pode ser entendida como o uso conjuntivo ou não de plantas e elementos inertes. Esses elementos inertes podem ser concreto, madeira, né, morta, enfim, diversos outros elementos. E o objetivo dessa utilização conjunta de plantas e elementos inertes visa a proteção do solo e a estabilização do solo. E nós utilizaremos essas técnicas com o objetivo de recuperar áreas degradadas. Para que a gente entenda alguns fatores de degradação ambiental, é importante também que a gente entenda quais são os processos geodinâmicos e como eles se desenvolvem. Justamente porque quando eles ocorrem de forma muito descontrolada e às vezes devido a interferências antrópicas, eles podem degradar o ambiente também. Então, os principais processos aerodinâmicos são erosão, movimentos de massa, subsidência, assoreamento e inundações. Entretanto, para que a gente trabalhe com a degradação do solo aqui, da degradação ambiental, nós focaremos em erosão, nas erosões e de forma um pouco correlata de movimentos de massa que estarão associados com o desenvolvimento e evolução de alguns processos erosivos. Quando a gente fala de erosão, a gente tem diversos tipos de erosão e estas serão classificadas de acordo com o agente que o desenvolve. Basicamente, a gente pode falar da erosão pluvial, hídrica pluvial, que vai ser resultado da erosão da água das chuvas, e nela a gente pode destacar a erosão laminar, que ocorre de forma difusa, e a erosão linear, que por sua vez pode ser dividida em duas: as ravinas e as vossorocas. E qual que é a diferença entre ravinas e vossorocas? Sua morfologia vai representar uma diferença. As ravinas terão um perfil transversal bem característico em V, e as vossorocas um perfil mais aberto transversal em U. E é importante ter em mente também que a evolução dessas duas feições se diferencia pelo fato de que, quando se trata de uma vossoroca, significa dizer que esta feição atingiu o nível freático, então desenvolve-se com a contribuição do escoamento superficial quando há chuva e também da surgência da água subsuperficial do nível freático. E quando eu disse que eventualmente trataríamos também de movimentos de massa, eu estou dizendo, sobretudo, de movimentos de massa associados à evolução de vossorocas. Percebam essa cunha aqui, essa cunha de solo que desce, não só aqui, mas aqui também. Esse material, esse processo aqui, esse solapamento das vertentes, ele pode ser considerado um tipo de movimento de massa. Ainda, pensando nos diversos tipos de movimento de massa, nos diversos tipos de erosão, tem-se a erosão fluvial, que justamente vai ser gerada pela ação da água do rio, e a erosão costeira, como a gente pode ver aqui, relacionada aí à erosão causada pelas marés, pelas ondas, pela ação da água e do mar em toda a região costeira. Estou focando nesses três que serão, nesses três tipos: a hídrica com o seu subtítulo, a hídrica pluvial com seus subtipos, a erosão costeira e a erosão fluvial, que essas serão aí grande foco de estudos
para sua recuperação e seu controle na bioengenharia de solos. É só relembrando que são solos, os solos nós vamos tratar como uma camada inconsolidada, né? Camada inconsolidada, constituída por material mineral e orgânico, né? E orgânico que vai recobrir a superfície terrestre. Essa camada ela está sempre em evolução, né? Em evolução permanente, influenciada, né, pelo intemperismo e pela pedogênese. E os condicionantes desse intemperismo e pedogênese são os agentes químicos, físicos e biológicos. Ok? É sempre bom lembrar. Embora a gente esteja trabalhando com essa definição, vocês já viram aí na bibliografia, nos textos enviados por mim, que existem uma certa variedade na definição, né, do conceito de solo. Entretanto, elas, de um modo geral, vão ali ser convergentes em alguns conceitos mais básicos. Do ponto de vista da pedologia, os solos eles vão ser classificados de acordo com seus horizontes pedológicos, né? A exemplo, o horizonte O, que vai ser rico em matéria orgânica e o mais superficial, o horizonte C, que ele ainda é um horizonte com pouca alteração em relação à rocha-mãe, então vai apresentar estruturas litológicas ainda, né? E conforme esses diversos horizontes eles evoluem, né? Não só em questões de evolução, mas de ocorrência ou não em um perfil de solo, esse solo vai ser classificado com termos diferentes. Basicamente, aqui a gente tem a relação dos solos que ocorrem em Minas Gerais e os principais, os de maior ocorrência, são os argissolos, neossolos, cambissolos e latossolos. É interessante que a gente consegue ver, né, que a gente tem desde solos muito pouco desenvolvidos até solos muito desenvolvidos. Quando a gente pensa nos neossolos, a gente está falando de solos que basicamente, né, vai ter um horizonte orgânico quase inexistente, já em contato com o horizonte C aí, né, com a rocha pouco alterada. Então, um solo de muita pouca espessura. E quando a gente pensa nos latossolos, sobretudo para as regiões de clima tropical, temos solos muito espessos, muito ricos, né, muito avermelhados, ricos em ferro, manganês e outras, e também são solos muito evoluídos. Do ponto de vista da geologia, da classificação geológica, né, esses solos eles vão ser classificados de acordo com a forma de deposição desses materiais. Então, tem-se aqueles solos considerados in situ, né, que podem ser dois tipos, os solos eluviais e os solos de alteração. Geralmente, os solos eluviais são os solos mais novos e os solos de alteração são aqueles solos mais antigos. Como a gente pode vê-los aqui. São solos que desenvolvem-se sobre, né, o material que está sendo alterado. Já os solos transportados ou alóctones, eles podem ser divididos em diversos tipos, como os talos, e geralmente esses talos eles são caracterizados por estarem muito próximos às encostas mais íngremes, e sua composição granulométrica ela é bem diversa, né? Então é um material muito mal selecionado, bem mais grosseiro, muito permeável. Quando a gente pode pensar também nos colúvios, né, que também são materiais transportados, podem estar relacionados ao supé de encostas, entretanto são materiais com uma melhor seleção granulométrica. Então é um material mais fino, mais arredondado, né, e geralmente a gente vai ter partículas aí argilo-arenosas ou areno-argilosas. Tem-se também, né, os terraços fluviais ou aluvionares e os aluviões. Os aluviões representam todos aqueles sedimentos depositados, né, pelos rios atuais, e os terraços aluvionários ou fluviais
estão topograficamente um pouco acima dos aluviões e representam antigos aluviões. Já do ponto de vista da engenharia, os solos podem ser considerados como materiais passíveis de escavação por processos mecânicos simples, sem a necessidade de aplicação de técnicas especiais. E técnicas especiais podem ser entendidas também como a utilização de explosivos, enfim, né, que requer uma energia muito grande. O foco do nosso estudo, né, da bioengenharia de solo justamente está relacionado à recuperação de áreas degradadas. Então, a grande questão é o que é degradação ambiental? Né, a degradação ambiental ela pode ser entendida como qualquer alteração adversa ou negativa dos processos, funções e os componentes ambientais. Né? Então, de certa maneira, uma área degradada pode ser entendida como uma área que sofreu impacto ambiental negativo, o que causou desequilíbrio, enfim, em relação aí, da relação homem com o meio ambiente. E esse impacto ambiental negativo atingiu de tal forma o ambiente que ele perdeu sua resiliência, ou seja, sua capacidade de regeneração, recuperação natural. Quando a gente pensa em técnicas de recuperação de área degradada, a gente pode dividi-las em 3 modalidades: reabilitação ambiental, recuperação ambiental e remediação ambiental. A reabilitação ambiental tem como objetivo a recuperação de uma área e dar um outro uso, né, distinto da que originalmente aquela área tinha. A restauração ambiental tem como objetivo, né, a recuperação da área ambiental, daquela área degradada, e deixá-la da mesma maneira que ela era antes dessa degradação. E a remediação tem como objetivo principal, de um modo geral, a descontaminação, geralmente focada em áreas contaminadas. E o objetivo é que esses contaminantes sejam retirados a ponto que seja aceitável, dentro dos limites, né, que a contaminação esteja no nível aceitável e de segurança para os que vão utilizar aquela área de alguma forma. Agora, bora falar de estabilidade de taludes. Bom, gente, basicamente, esse slide a gente já chegou a ver, mostrei uma situação, mas é importante que a gente volte nele, né, para que a gente discuta um pouco a questão do fator de segurança e quais são os métodos de análise de estabilidade. Aqui a gente está tratando como estabilidade de talude, mas, de certa maneira, é a estabilidade de qualquer massa de solo que possa sofrer ruptura, ok? Então, aqui a gente tem, nesse primeiro momento, né, no momento 1, a gente tem um perfil em que está se evoluindo, a gente pode considerar aqui como uma encosta, né, isso daqui como uma encosta, ou então como uma ravina que ainda não atingiu o nível freático, ok, né? Então, se a gente pensar nessas condições, né, essa massa de solo, ela está aí com um fator de segurança aproximado a 1,5. Então, significa dizer que as forças estabilizadoras são superiores às forças instabilizadoras nessas circunstâncias. Mas vamos pensar que ainda a gente está tratando da situação em um período seco, né, sem chuva. Então, eis que começa a chover, e vai demorando algum tempo. Com as chuvas, qual é a tendência? Que haja o escoamento superficial, né? E com o escoamento superficial, material vai sendo removido, né? Material vai sendo removido, justamente o que vai caracterizar, né, a erosão hídrica aí. E à medida que material vai sendo removido, a gente também tem o encharcamento, né, ou a saturação dessa massa de solo. E à medida em que a gente tem a saturação da massa de solo, a gente pode acompanhar aqui no gráfico, né, que o fator de segurança dessa massa de solo
começa a reduzir, implicando dizer que as forças estabilizadoras estão diminuindo ou as forças instabilizadoras estão aumentando, ok? Justamente porque se a gente tem um aumento da saturação do solo, implica dizer que a gente tem um maior volume de água entre as partículas do solo, reduzindo, portanto, a sua coesão. Então, desta forma, a gente tem o seguinte, né? Começa a chover, né? Continua chovendo, e além dessa chuva, né? Além do escoamento superficial retirando o material, escavando o material, a gente também pode, né, de repente, atingir o nível freático. E quando a gente atinge o nível freático, a gente chega a um nível de vossoroca. Aqui vai começar a haver exfiltração, ou seja, a surgência de água do nível freático. Então, a água começa a sair do nível freático e aflorar. Então, há um fluxo aqui. Né? Há um fluxo e que vai carreando material. E a chuva persiste. A chuva persiste dias e dias, e quanto maior, né, a quantidade de dias aqui, menor é o fator de segurança. Né? E à medida em que a gente tem aqui a saturação dessa área e também a remobilização, né, a remoção de materiais da base dessa vertente ou dessa encosta, enfim, né, também a estabilidade começa a se reduzir cada momento. Neste momento em que o fator de segurança, né, atinge o valor igual a 1, implica dizer que as forças estabilizadoras são iguais às forças instabilizadoras. Então, elas estão em seu limite. E neste ponto, há a possibilidade do surgimento de uma superfície de ruptura, que a gente pode ver aqui nessa imagem, né, nesse perfil em vermelho. E à medida em que em que surge uma superfície de ruptura, essa massa desce e o movimento de massa acontece. Né? Nesse momento, né, a massa de solo, né, houve a ruptura, a massa de solo desceu, e aqui a gente tem o fator de segurança, né, o fator de segurança igual. Se essa chuva persiste, pode ser que continuem escorregamentos, aqui, movimentos de massa, continuem acontecendo. E à medida em que continua uma chuva, escoamento superficial continua e também esse material pode ser removido pelo fluxo subsuperficial, né, pela água que é exfiltrada aqui. Bom, mas não pensemos mais dessa maneira. Chega nesse ponto, houve escorregamento, né, houve esse movimento de massa, só que a gente sabe que o material está sendo removido pela água exfiltrada e parou de chover. Não tem mais chuva. Né? E se não tem mais chuva, essa massa de solo vai secando. E quando esse material seca, a gente tem um aumento do fator de segurança, como pode ser percebido aqui. Justamente porque as forças estabilizadoras estão aumentando ou as forças instabilizadoras estão diminuindo. E esse outro perfil aqui, eu só mostro justamente porque essa massa está sendo remobilizada, né, graças à água que é exfiltrada. Bom, então vamos pensar. E novamente começa a chover. E chove dias e dias e dias. E novamente, né, aqui a gente tem a ação do fluxo subsuperficial e do escoamento superficial. Né? E novamente, qual é a tendência? A tendência é que haja uma redução do fator de segurança. Né? Chega um momento em que essa chuva cessa.
Chega um momento em que essa chuva cessa e quando a chuva cessa, de novo o fator de segurança aumenta. Como a gente pode observar nessa segunda bolinha verde aqui. E quando, a chuva, nessa bolinha verde, e quando a chuva recomeça e continua durando dias e persistindo dias e dias, nós notamos a tendência de redução do fator de segurança novamente. E quando novamente esse fator de segurança atinge 1, com equilíbrio aí de forças estabilizadoras e forças instabilizadoras, outra superfície de ruptura surge, causando um outro movimento de massa, um outro solapamento das vertentes, um outro deslizamento, conforme vocês queiram interpretar. Mas a grande questão é, forças estabilizadoras, forças instabilizadoras. Mas como calculá-los? Como calcular tudo isso? A gente também pode pensar que forças estabilizadoras e forças instabilizadoras podem ser relacionadas a resistência ao cisalhamento disponível, e a resistência ao cisalhamento mobilizado. Então, implica se eu tenho a disponível, que está disponível para manter aquele volume de solo estável. A mobilizada é o que está tentando derrubar aquele talude. Então, uma resistência é uma tensão cisalhante disponível e uma tensão cisalhante mobilizada. E isso pode justamente também ser traduzidos em parâmetros geotécnicos do solo, como coesão, tensão normal a esse plano de ruptura, ângulo de atrito interno do solo e tensão de cisalhamento. E a questão é, como calcular isso tudo? Como que é possível o cálculo? Como determinar estes parâmetros para que a gente consiga analisar a estabilidade de taludes, de uma massa do solo? Antes de se analisar os parâmetros, é importante que a gente tenha em mente quais são os métodos de análise da estabilidade desses maciços terrosos, ou desses taludes. Nós temos dois tipos de métodos, dois grupos de métodos, os métodos determinísticos e os métodos probabilísticos. Os métodos determinísticos vão se basear no princípio do equilíbrio limite, ou seja, uma ruptura, a gente sempre vai trabalhar com o equilíbrio das forças de resistência e as forças instabilizantes, como se a qualquer momento houvesse uma ruptura. Porque qualquer parâmetro mínimo que seja, que é alterado, pode gerar uma ruptura. Então, no final das contas, a gente tem o quê? O equilíbrio de forças vertical, horizontal e consideraremos o somatório de momentos nulos. Então, é uma análise puramente quantitativa e vai ser expressa aí, como fator de segurança ou então um coeficiente. Já os métodos probabilísticos, eles representam também uma análise quantitativa, mas vai ser expressa na forma de probabilidade ou risco de ruptura. E, de um modo geral, a gente vai acabar utilizando aí diversos programas mesmo de estatística, enfim, para determiná-los. Atualmente, há uma tendência a um aumento da utilização dos métodos probabilísticos. Entretanto, aqui a gente vai rapidamente falar sobre métodos determinísticos. Na realidade, não sobre métodos determinísticos. A gente vai falar rapidamente sobre o equilíbrio limite. Os métodos de equilíbrio limite vão consistir na avaliação de condições de equilíbrio de uma massa de solo e no estado de ruptura iminente. Então, eu estou equilibrando
estabilizadoras com forças instabilizadoras. E a gente vai participar a gente vai se basear em alguns princípios, né? Como uma superfície de ruptura pré-definida, de geometria qualquer. O talude ele vai se encontrar em condição de ruptura iminente, né? A gente vai utilizar aí algum critério de ruptura válido, que vai ser válido ao longo de toda a superfície de ruptura. Existem diversos critérios de ruptura, mas comumente é utilizado o critério de Mohr-Coulomb para ruptura. E o fator de segurança também vai ser considerado ao longo de toda a superfície de ruptura, ou seja, um mesmo fator de segurança ao longo de toda a superfície. Vou apresentar rapidamente o critério de ruptura Mohr-Coulomb. Entretanto, né, a gente tem que entender um pouco a questão do equilíbrio, das equações de equilíbrio de forças. A gente tem, né, basicamente aí, as forças, né, as tensões. Uma tensão normal e uma tensão de cisalhamento. Percebam que esses símbolos a gente já viu anteriormente quando, né, eu fiz a relação das tensões. Porque, de um modo geral, a tensão de cisalhamento vai ser função da tensão normal, né? E esses dois parâmetros, tensão normal e tensão de cisalhamento, são função das tensões principais, σ1, σ2 e σ3. Né? Essas tensões, quando a gente pensa em uma massa de solo, né? Ou uma rocha, enfim, que está em profundidade, não só em profundidade, mas está na litosfera, ela está submetida às três tensões, as tensões principais, né? σ1, σ2, σ3. E sempre σ1 é maior do que, né? σ1 é a tensão maior e σ3 é a tensão menor. Então, de um modo geral, todos os parâmetros vão ser dados por σ1 e σ3, justamente pelos dois terem uma maior influência e efetividade na questão da ruptura de uma massa de solo ou mesmo de uma rocha. Então, se a gente pensar em um volume de solo, né, lá na natureza, enfim, na encosta, ele vai estar submetido por um σ1 e um σ3. E esse plano inclinado aqui, né, que eu estou mostrando, ele está lá nessa massa de solo e também submetido a um σ1 e ao σ3. Né? E justamente esse σ1 e esse σ3 vai provocar uma relação de força sobre esse plano de ruptura, enfim, né, que vai ser formado, e vai interferir na tensão de cisalhamento no plano de ruptura e também na tensão normal ao plano de ruptura. Né? Então, percebam que a tensão normal e a tensão de cisalhamento são função das tensões principais, σ1 e σ3, e também com o ângulo alfa, que é, né, o ângulo alfa que justamente está relacionado ao ângulo que o plano de ruptura faz com a tensão principal maior, ou seja, σ1. Ok? E justamente esses parâmetros eles vão ser levantados com dados de laboratório. É coletado uma massa, é coletado uma amostra de solo que vai ser submetidos a ensaios de tensão triaxial. Bom, para que a gente consiga utilizar o critério de ruptura de Mohr, a gente vai se basear e representar os dados obtidos nos ensaios de compressão triaxial com círculos de Mohr, que representam o estado de tensão do solo, né, num determinado ponto no interior do solo e também relacionado à ruptura. Bom, então, quando a gente tem o ensaio,
né, ele vai consistir em que corpos de prova de um determinado solo são elaborados e esse ensaio vai ser submetido por sigma 1, né, submetidos a tensões aí principais, sigma 1, sigma 3. Né, de modo que um momento ele vai romper, né, e esse plano de ruptura, ele vai fazer um ângulo alfa com a tensão principal maior com sigma 1. Ok. Bom, os dados que são depois do ensaio, né, de compressão triaxial de um corpo de prova, saem um par de resultados equivalentes a sigma 3 e sigma 1, representando a tensão menor e a tensão normal menor e a tensão normal maior no momento de ruptura, né? No momento de ruptura. Quando já é sabido o ângulo alfa, né? Quando já é sabido esse ângulo alfa do plano de ruptura, é possível se determinar o ponto, né? O ponto de ruptura, desde que esse plano saia de sigma 3 e vá uma reta, né, que sai de sigma 3 com um ângulo aí alfa determinado pela medição desse ângulo, né, entre o plano de ruptura e a tensão normal 1. Nesse ponto de interseção, é possível identificar o estado de tensão do corpo no momento da ruptura, né? No momento da ruptura. E dessa maneira, como a gente vai saber? A gente sabe que aqui representa a tensão normal e aqui representa a tensão cisalhante no momento da ruptura. Entretanto, de modo geral, comumente não é calculado nem medido esse ângulo, né? A forma de fato que é mais utilizada é o ensaio, né? É o ensaio de vários corpos de prova, com sigmas 1 e sigmas 3 diferentes, para que se tenham círculos de Mohr diferentes e assim possa-se traçar a envoltória de Mohr. E mais um passo a gente vê no próximo slide. Então, aqui é um exemplo no qual a gente tem o ensaio de 3 corpos de prova: CP1, CP2 e CP3. Né? Percebam, com pares de sigma 1 e sigma 3 diferentes, né? Cada vez maiores. Então, aqui a gente consegue achar, né, o estado de tensão de cada um daqueles corpos de prova. Então, consequentemente, a partir de agora a gente consegue traçar uma envoltória, uma curva, né, que vai ser justamente a envoltória de Mohr. Deixa eu só apagar essas setas para ficar mais claro. Essa envoltória de Mohr, né, que na maior parte das vezes vai ser considerado aí como uma linha, né? Vai ser considerado como uma linha. Então, implica dizer que, né, neste ponto em que o círculo de Mohr tangencia a envoltória de Mohr, é um ponto de ruptura. Neste ponto é um outro ponto de ruptura e neste ponto é um outro ponto de ruptura. E a equação, né, desta reta, ou seja, né, a equação dessa reta vai ser justamente dada da seguinte maneira: a tensão de cisalhamento vai ser igual a coesão, né, que vai ser onde a envoltória de Mohr intercepta o eixo Y, né, ou o eixo da tensão cisalhante. Também pode ser conhecida, né, a coesão também pode ser conhecida como intercepto de coesão.
mais a tensão normal, que aí é um dado que você, né, obtém através dos cálculos, mais o ângulo de atrito interno, que vai ser dada pela inclinação, da reta, né? Então, que vai ser dada pela inclinação da reta. Intercept de coesão, ou coesão e atrito de ângulo, ângulo de atrito interno, são os parâmetros geotécnicos do solo, ok? Então, essa é a envoltória de Mohr. O que representa essa envoltória? Implica dizer que, num estado de tensão em que eu tenho essa envoltória, qualquer círculo de Mohr que represente um material que esteja abaixo dessa envoltória, representa que vai estar instável esse material. A partir do momento em que a envoltória, o círculo de Mohr, que representa o estado de tensão de um determinado material, for tangente à envoltória, né, de ruptura, a envoltória de Mohr-Coulomb, implica dizer que há possibilidade iminente de ruptura. Então, a gente sabe, né, que a resistência ao cisalhamento, ou seja, a tensão de cisalhamento, é função direta da tensão normal ao plano de cisalhamento, ou seja, plano de ruptura, né? Então, só relembrando a equação de Mohr, resistência ao cisalhamento vai ser dado por coesão do solo, tensão normal ao plano de cisalhamento e ângulo de atrito interno do solo. Ok? É sempre bom ter essa noção. E esse entendimento é importante para que a gente entenda também a atuação das plantas e como elas interferem na questão da coesão e na variação do fator de segurança. Bom, aqui são exemplos, né, de 3 envoltórias de Mohr. Então, percebam o seguinte, né, que é possível a gente observar que existem as duas envoltórias das extremidades da direita e da esquerda apresentam um intercept de coesão, né, onde o ponto onde a curva vai cortar o eixo da tensão cisalhante, né, e o do meio não apresenta, justamente pelo fato de que a envoltória de Mohr ela cruza na origem, né, desse sistema de eixos. E aqui a gente consegue ver, né, que também nas duas envoltórias da esquerda a gente tem ângulos de atrito interno que está relacionado, né, como é mostrado, estão diferentes porque justamente o ângulo de atrito interno ele vai ser dado pela inclinação da envoltória de Mohr. Já o da direita, a gente percebe que, né, independente do corpo de prova, sempre teve-se o mesmo resultado em relação às tensões principais e de ruptura. Então, a envoltória de Mohr é paralela ao eixo X, né, ou seja, ao eixo das tensões normais. Então, a gente tem uma coesão, entretanto, um ângulo de atrito interno nulo. Esses aí só para a gente mostrar os diferentes comportamentos. Exemplificando aqui uma situação, só para a gente poder discutir a influência da vegetação, vamos pensar o seguinte. Aqui a gente tem um talude, né, em que eu já tenho os dados dele. A coesão e o ângulo de atrito interno. E aqui ele está sem vegetação, né? Então, no gráfico de baixo a gente tem uma relação do ângulo de atrito, da variação do fator de segurança com o ângulo desse talude. Mas, de fato, eu quero que vocês observem nesse momento, nem é essa variação, mas sim o comportamento, né, de que em uma condição insaturada,
numa condição insaturada ou seca, né, como eu acabo de ilustrar aqui, eu tenho já um fator de segurança muito superior, né, à condição saturada, com chuva. Então, nessas circunstâncias, com esses parâmetros exemplificados, sempre que chover, né, e houver a saturação, percebam que o fator de segurança é inferior, né? Sempre todos eles nessa curva serão inferior a 1. Então, consequentemente, sempre vai ser uma situação em que vai haver ruptura, vai haver movimento de massa, escorregamento. Já na outra situação, a gente já percebe que os parâmetros geotécnicos se mantêm, entretanto, a gente tem a instalação de vegetação. E agora vamos ver essa mesma curva, né? O mesmo gráfico, fator de segurança versus o ângulo. Como eu não estou interessado no momento com o ângulo do talude, e sim só no comportamento, né, da condição insaturada e da condição saturada, mais uma vez o que a gente tem, né, um fator de segurança quase próximo a 5, numa situação insaturada, e um fator de segurança um pouco superior a 2 na condição saturada, né? Então, se a gente fizer uma comparação entre a situação A em condição insaturada e a condição B, né? E a situação B na condição também insaturada, a gente percebe aí um aumento do fator de segurança superior a 2,5, né? E agora, quando a gente faz a mesma comparação das duas situações, né, em condição saturada, a gente percebe que o aumento de uma situação para outra é em torno de 1,5, 1 e pouco também. E quando o talude ele está vegetado, né, na situação B aqui, a gente pode observar que, né, somente numa situação muito ruim que a gente chega a ter situação com possibilidade de ruptura, né? Mas, de fato, pensando em todas as questões do fator de segurança, né, da coesão e etc., de fato, em quais parâmetros que a vegetação vai influenciar, né? Como ela vai influenciar na variação, né, seja positiva ou negativa, deste fator de segurança. Como será isso? Um exemplo, né, de uma encosta vegetada com árvores com raízes profundas, e aqui a gente tem aquela relação que a gente tinha visto logo nos primeiros slides, que é a relação do fator de segurança. Bom, lembrando que a tensão de cisalhamento é função direta da tensão normal ao plano de ruptura. Então, vamos pensar na fórmula da tensão, né, da tensão de cisalhamento, ou seja, a resistência ao cisalhamento. A gente tem o quê? A gente tem a coesão do solo, o ângulo de atrito, a tensão normal ao plano e o ângulo de atrito interno. Entretanto, deve-se observar algumas situações nessa equação, uns parâmetros nessa equação. Até o momento, a gente não tinha visto este U aqui, que aparece, né? Bom, então, basicamente, o que significa esse U, né? O U representa a pressão neutra, que é a tensão exercida, né, pela água aí nos poros. Então, de um modo geral, embora essa tensão, a pressão neutra, a pressão exercida pela água nos poros, vai reduzir, né, a tensão normal ao plano de cisalhamento. Então, em qual situação que a gente está descrevendo essa fórmula, né, essa relação aqui,
para determinar a tensão de cisalhamento ou resistência ao cisalhamento, em qual situação que ela está sendo descrita? De um modo geral, em uma situação de chuva, né, em que eu tenho a saturação daquela encosta. Porque se eu tenho uma situação em que uma situação insaturada ou de seca, o U vai ser zero, vai ser nulo e a gente volta a ter essa relação. Ok? Então, sempre que aparecer o zero, sempre que aparecer o U na equação, a gente está falando aí de uma situação em que eu tenho uma situação saturada. E agora, entretanto, até o momento a gente não está falando de interferência da vegetação, só da água, né? Então, onde que a interferência da vegetação vai aparecer nessa relação do cálculo da resistência ao cisalhamento? Basicamente aqui, né? E qual que é a diferença entre as duas fórmulas? Bom, estamos aqui com a tangente do ângulo de atrito interno, a relação de tensão normal menos a pressão neutra. Aqui a gente também tem, né, resistência ao cisalhamento, coesão, e eis que a gente tem um CR aqui, que justamente vem para adicionar a coesão. Então eu tenho, com a presença de vegetação, tem um acréscimo na coesão do solo. Por hoje a gente fica por aqui. Até mais.